Olá pessoal, graça e paz, boa noite para você que está aí acompanhando a nossa página no Facebook, Igreja Batista Monte Hermon. Estamos chegando agora para a nossa aula de discipulado, a terceira aula do nosso programa de discipulado. Já que a gente está ao vivo aqui, eu só vou conferindo aqui se a transmissão está certinho, se está tudo funcionando perfeitamente bem, para que a gente de fato possa iniciar a nossa aula. E hoje é ao vivo, é isso mesmo, nossa aula hoje ao vivo, tá ótimo, para você e com você. Está aqui no rodapé do vídeo, né, o nosso tema de hoje do programa de discipulado: ser como Jesus é ter comprometimento com o seu próximo. É sobre isso que nós falaremos hoje. Então, já estamos aqui preparados para iniciarmos a nossa aula. Já preparou aí a sua apostila? Então, apostila em mãos, Bíblia na mão também, importantíssimo você estar com a sua Bíblia aí, para que a gente acompanhe os textos bíblicos, né? E lembrando que hoje eu estou com o auxílio aqui do meu amigo Luiz Paulo. Se você tiver alguma pergunta, pode mandar aqui nos comentários da live, se a gente conseguir responder, se houver tempo, né, hábil para que a gente responda a você hoje, a gente responde. Se não, a gente responde aí depois no privado ou então na próxima aula, tá bom? Vamos orar para nós começarmos? Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui estudando e aprendendo a Tua Palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações nesse momento, que não venha a ser apenas um momento de estudo, Senhor, ou de troca de informações, mas que venha a ser, acima de tudo, o Teu Espírito Santo fluindo e falando aos nossos corações, que a Tua Palavra possa surtir efeito nessa noite e mudar a nossa vida e a nossa história. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Só respondam para mim, por gentileza, se o áudio está chegando bem aí. Dá um joinha, responda aqui nos comentários que eu já estou acompanhando, se o áudio está chegando. Só dizer, pastor, o áudio está chegando bem aqui, está tudo certo, está tudo tranquilo. E aí a gente segue aqui com a nossa aula. Como eu já disse para você, hoje falaremos sobre ser como Jesus. Continuaremos falando sobre ser como Jesus e que isso significa ter compromisso com o nosso próximo, que isso significa ter compromisso com outros cristãos. Hoje a gente vai falar de algo muito importante e também para o discipulado, que é o relacionamento. Não tem como áudio excelente, obrigado tio Douglas, não tem como nós falarmos aqui de discipulado sem falarmos sobre relacionamento. O que é se relacionar, como é se relacionar, quais são os princípios do relacionamento. E para isso eu vou usar aqui dois momentos da vida de Jesus. Primeiro, relaciona com os seus discípulos, e segundo, quando ele se relaciona com alguém totalmente diferente dele, não espiritualmente, mas no modo de ser, no modo de viver, que era João Batista. Então, eu preciso que você entenda nessa noite que, além do sacrifício de Cristo na cruz, pastor, qual foi a principal de Jesus ao vir a este mundo, ao vir a esta terra? Morrer na cruz para salvar toda a humanidade, para que eu e para que você pudéssemos ser salvos por ele. No entanto, também dos princípios de Jesus ao vir neste mundo, ao vir nesta terra, foi o de ensinar gente como gente deve ser. Você já parou para pensar nisso? Jesus, ele vai nos ensinar como nós devemos nos relacionar com o nosso próximo. Jesus, ele vai nos ensinar a perdoar. Lembra dele na cruz? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Lembra ele se relacionando com Pedro, depois de Pedro ter negado? Então, Jesus nos ensina o princípio do perdão, Jesus nos ensina a amar, Jesus nos ensina também até mesmo a ensinar. Então, se você quiser aprender de fato a como ser como Jesus, a como viver como Jesus, a como ser gente de verdade, é só você buscar aí a resposta para as suas perguntas e os seus desafios nos evangelhos. Jesus, então, a vida de Jesus é uma enciclopédia de como o ser humano deve viver. E aí, nesse princípio de ser como Jesus, de como viver como Jesus, nós precisamos olhar para o discipulado e aprender com Jesus a nos relacionarmos também. Jesus, ele vai mostrar, irmãos, durante a sua vida, e daqui a pouco a gente começa a comprovar biblicamente tudo isso para você. Ele vai mostrar para mim e para você que ele tinha comprometimento com todos os relacionamentos interpessoais que tinha, por mais difíceis que as outras pessoas pudessem ser.
Ou seja, Jesus não era aquele que rejeitava alguém por quem ou pelo que ele era ou pelo que ele aparentava ser. Você já parou alguma vez na sua vida para tentar imaginar, para pensar como era o relacionamento de Jesus com os seus 12 discípulos? E é aqui que eu quero começar a nossa aula hoje. Se você parar para pensar, e eu sei que você é inteligente, você vai ver que Jesus tinha 12 discípulos mais próximos, mais perto. E aí, cada um com o próprio temperamento. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Cada um com uma própria ideologia, com uma própria mania, com a própria limitação, com o próprio jeito de ser. Ou seja, eram discípulos totalmente distintos uns dos outros. Eram homens totalmente diferentes uns dos outros. E Jesus, ele vai conseguir se relacionar com esses homens e, mais do que se relacionar, ele vai conseguir mostrar para mim e para você que é possível se relacionar com todo tipo de pessoas. É claro, tem gente que você mantém mais próxima, como Jesus tinha os 3 discípulos mais próximos, tem gente que você precisa ter um pouco mais de distanciamento, não abrir tanto a sua vida e o seu coração, mas ainda assim é possível se relacionar. Eu fiz aqui um estudo rápido hoje pela manhã a respeito da característica dos 12 discípulos, só para você ter uma noção rapidinho, 5 minutos, só para você ter uma noção rápida de como esses homens eram. Por exemplo, André, um dos discípulos de Jesus, ele tinha um perfil organizador, ele era planejador, ele era previsível, ele tinha certeza e uma compreensão exata das regras que estabeleciam aqueles momentos em que eles se encontravam. Ele queria ver o projeto do reino realizado, e aí a história desse discípulo vai dizer que ele cumpriu o seu ministério cabalmente, tendo início, meio e fim. Ou seja, André é aquele camarada que planeja as suas atitudes, as suas ações, é aquele cara organizado. Aí quem vem agora? Pedro, irmãos. Simão Pedro. Olha quem era Pedro. Era alguém que tinha um senso de fazer rápido, ou seja, ele tinha aquele senso de urgência. Ação e resultados era o que motivava Pedro, ou seja, ele era impulsivo, né? Ele era alguém que tinha iniciativa, prático, o mais impulsivo de todos os discípulos. Vencer era um desafio que ele gostava muito. Pedro tinha uma característica de autossuficiência, né? Coloquei aqui também que as suas qualidades era fazer acontecer. Ele era aquele camarada que fazia a coisa acontecer. Era aquele camarada de fácil motivação, ou seja, se motivava com uma certa facilidade, com uma certa velocidade. Agora, tinha seus pontos fracos também. Pedro era explosivo, tinha um temperamento difícil, ansioso, inquieto, agia e depois pensava, se motivava a resolver os problemas do seu jeito. Então, enquanto André é um que é organizado, é planejado, ele estatisticamente analisa os fatos e analisa as coisas, Pedro já é aquele que é impaciente, impulsivo, ansioso, inquieto, age e depois pensa. E Jesus consegue se relacionar com esses, né? Tem aqui Tiago, que também era mais criativo, tinha um comportamento mais pensador, mais intuitivo, era mais equilibrado. João, né, o discípulo do amor, era mais comunicativo, tinha um comportamento mais sensível. Filipe tinha um comportamento, um perfil de organizador também. Segundo historiadores e teólogos, era alguém que cuidava da logística do grupo. E Jesus está se relacionando com eles. Tem Natanael, Bartolomeu, que tinha um perfil comunicador, também era sensível, de fácil relacionamento, era alguém que sempre buscava a harmonia do grupo. Mateus, de fácil, um perfil comunicador também, de bons relacionamentos, foi um contribuinte financeiro importantíssimo, ou seja, era generoso nas suas ações, não é isso? Tinha qualidades de manter com facilidade uma comunicação harmoniosa com todos. Tomé era aquele que também era mais analítico, era aquele que só dava um passo com maior segurança, e por aí outros. E eu sei que você está se perguntando, pastor, não vai falar de Judas, não? Claro que vou, né? Judas, um perfil
idealizador, segundo a história, segundo os estudos, ele era criativo, intuitivo, era alguém que pensava no futuro, que tinha uma visão à frente do seu tempo, era um dos mais instruídos entre os discípulos, só que ele tinha dificuldade de entender a si próprio e por isso ele tinha essa dificuldade de lidar com ele mesmo. E aí você conhece o final da história de Judas, né? Infelizmente foi alguém que morreu como morreu. E muita gente pergunta, pastor, mas Judas não acreditava em Jesus? Ele acreditava em Jesus, irmãos. Com certeza acreditava. O problema é que talvez ele não tivesse amado o mestre de todo o seu coração. O propósito, o reino de todo o seu coração. E aí, o caso de Judas é aquele caso que nós conhecemos e falamos muito deles, que também está na Bíblia, que vai dizer, é um caminho que parece justo para o homem, mas que o fim dele é a morte. Ou seja, o sentido de valor de Judas e a lealdade de Judas, embora ele fosse criativo, um monte de coisa, né, pensasse à frente do seu tempo, ele tinha um sentido de valor e de lealdade imperfeito. Mas por que eu estou falando isso aqui? Só para que você tenha a noção de que Jesus, ele consegue se relacionar com todo tipo de pessoas, ele consegue se relacionar com todo tipo de gente. E aí, eu quero que você abra nesse momento, em nome de Jesus, a sua Bíblia, em Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1, nós vamos fazer aqui uma leitura bem extensa do versículo 1 ao versículo 17. E aqui eu quero começar a falar a respeito de João Batista, né? Guarda aí, Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1. Então, o que fica evidente, a gente ainda falando um pouco a respeito do relacionamento de Jesus com os discípulos, é que através da palavra de Deus, através da Escritura, das Escrituras e também dos estudos inerentes à Escritura, nós vamos ver que Jesus sempre teve um relacionamento de comprometimento, um relacionamento apreciável com esses discípulos. Jesus, ele conseguiu fundamentar um relacionamento de comprometimento com esses homens. E é isso que nós vamos falar nessa noite, sobre comprometimento relacional, sobre comprometimento de relacionamento. E eu gosto desse tema sobre relacionamento, e ainda mais falando a respeito de Jesus. Por quê? Porque nós vamos ver que um comprometimento tão grande, tão intenso com aqueles discípulos, que ele conhecia e Jesus se apresentou para eles mediante a necessidade momentânea de cada um deles. Isso aqui é você entender de como você deve se relacionar com alguém. Por exemplo, é entender quem você deve ser para aquela pessoa no momento em que ela está precisando. Me explique isso aí, pastor. É simples. Vai ter momento que Jesus vai se apresentar para aqueles discípulos como pai, como amigo, como profeta, como mestre, como sacerdote, como protetor e até mesmo como um servo cheio de amor por eles, quando ele pede para lavar os pés dos discípulos. Então, guarda uma coisa no seu coração nessa noite. Nós precisamos aprender a nos relacionar com Jesus e ao nos relacionar com as outras pessoas como Jesus se relacionava com elas, com todas as pessoas que se apresentavam diante de Jesus, ele se tornava exatamente quem elas precisavam naquele momento. Existiu um momento, para simplificar isso aqui, existiu um momento em que Jesus, no relacionamento com Pedro, Jesus precisa ser mais firme com ele, né? O momento em que Jesus vai falar para ele, olha, para trás de mim, Satanás, se afaste de mim, Satanás. No momento em que Jesus vai chamar a atenção de Pedro de uma forma mais, não grosseira, mas de uma forma mais firme, né? Mas tem um momento também em que Jesus vai trazer Pedro para perto e vai tratar Pedro com todo carinho, com todo amor. É o momento lá do tu me amas, né? Eu não acredito num Jesus naquele momento dizendo para Pedro, Pedro, tu me amas? Não, Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas? Por quê? Porque naquele momento, Pedro estava precisando de amor. Pedro estava precisando ser abraçado. E é assim que nós precisamos nos relacionar com as pessoas. Não pode ter essa, não, porque eu sou assim, eu falo assim mesmo, eu sou firme nas minhas colocações. Tem pessoas que você vai se relacionar que você de fato precisa ser firme com elas. Você precisa de fato, né, impor algumas coisas para que elas entendam. Agora, existem aquelas pessoas que se você chegar
firme, né? Se posicionando de uma maneira mais austera, você vai afastar essa pessoa de você. Então existem pessoas que nós temos que tratar daquele jeito, abraçar, trazer para perto, dizer: meu irmão, você é muito amado, minha irmã, você é muito amada, minha irmã, como eu estava sentindo falta de você. Para algumas pessoas isso vai ter uma eficácia tremenda. Então guarda isso no seu coração, peça para Deus, peça para Jesus te ensinar como que você deve se relacionar com a outra pessoa. Como que eu faço isso, pastor? É pedir ao Senhor para que Ele te dê a capacidade, para que Ele te dê o dom, para que Ele te dê a habilidade de enxergar o outro como Ele enxerga. Porque quando nós conseguimos enxergar a outra, conseguimos enxergar da maneira que Jesus enxerga, a gente vai saber de fato e exatamente como devemos falar, como devemos nos relacionar e como devemos estar próximos daquela pessoa. Amém? Abriu a sua Bíblia? Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1. Vamos ler então, em nome de Jesus? É uma leitura extensa. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o seu arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Versículo 12. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Olha isso, guarda esse versículo 13 aí. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou dizendo: eu ser batizado por ti, tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir todas, ou melhor, para cumprir a justiça. E João concordou. 16. Assim Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, em quem eu me agrado. Somente até aí. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha só, para a gente começar a entender sobre relacionamento dentro dessa característica João Batista. Diante da sociedade, João era uma figura totalmente controversa e polêmica. Por quê? Porque João era descendente de sacerdote em Israel, mas tornou-se profeta, ainda que ele não quisesse, ainda que ele não se assumisse como tal. Lá em João capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 23, alguém pergunta para João: quem é você? Tu és Elias? E ele vai dizer não. Tu és profeta? E ele vai dizer não. Finalmente perguntaram: então quem é você? E aí João, ele vai responder assim: olha, eu sou a voz do que clama no deserto. Ou seja, ele é de uma linhagem sacerdotal, ele tinha, segundo a tradição, que se tornar um sacerdote, mas ele não assume essa postura de sacerdote. João era alguém que poderia viver no templo, que poderia viver sendo sustentado pelo templo, pelo povo que frequentava o templo, porque ele vem de uma linhagem sacerdotal. Só que a Bíblia vai dizer que ele não cumpre com esse chamado, que talvez, tenho eu 90% de certeza que não era o chamado de Deus, 90 não, 99, o máximo que puder, que ele não foi chamado para estar no templo, ou seja, ele vive no deserto.
ele se alimentava e se vestia a partir dos recursos disponíveis em seu habitat, ou seja, comia mel silvestre, comia gafanhoto, se vestia com pele de camelo e não participava dos grandes banquetes, não usava vestes sacerdotais. Está entendendo aqui como que ele é uma figura polêmica e controversa para aquela época? Como profeta, João Batista, ele não fazia média. Ele não era aquele camarada que, igual a gente tem hoje aí, né, que fica nas lives de Facebook, de YouTube, dizendo, entra aí, curte aqui a minha live que eu vou entregar uma revelação para você, e aí vai entregar para você uma revelação mentirosa e que você quer ouvir. João Batista não era esse camarada. João Batista era aquele que falava aquilo que Deus mandava e não falava para agradar. Ele não temia em perder os benefícios e também não tinha compromisso com nada que na sua visão não era correto. Ou seja, ele é isento da sociedade, ele tem uma isenção para falar aquilo que Deus colocava no seu coração. É exatamente nesse tempo e nesse contexto que Jesus vai ao encontro de João Batista para ser batizado por ele e iniciar o seu ministério terreno. Olha que coisa interessante, que coisa importante. Quando nós falamos sobre relacionamento, vocês estão acompanhando aí no Facebook? Qualquer problema com áudio, por favor, vocês me comuniquem. Então, olha que coisa interessante. É muito importante nós entendermos nesse momento esse relacionamento de Jesus e João Batista. Porque como um profeta que não se dava a questão do templo, do governo, que não estava nem aí por benefícios e por tudo mais, João Batista é alguém que nesse momento está aborrecendo o Império Romano. Os judeus religiosos também estão sendo aborrecidos pela mensagem pregada por João Batista. E ainda tem a alta cúpula da sociedade que não estava nada satisfeita com essa mensagem de João Batista, que falava sobre libertação, sobre mudança de mente, sobre ideologias e também mudanças de comportamento. O governo e os poderosos da época não queriam isso. E outra coisa, João Batista ainda não vai atribuir poder nenhum a esses homens. João Batista, ele vai estabelecer Jesus como o enviado de Deus e único que poderia salvar o mundo. Está na Bíblia isso, pastor? Está na Bíblia. João, capítulo 1, versículo 29. Se você quiser abrir, pode abrir, mas eu vou ler aqui para você. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse... Vejam, ele vai apontar para Jesus e vai dizer, vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, João Batista está atribuindo a Jesus o poder e a única condição de que o mundo fosse salvo, através do perdão dos pecados. Vamos parar para pensar aqui? Acontece muito isso hoje também. Simpatizantes da fé, simpatizantes do Evangelho, naquela época também já tinha gente assim, que gostava da mensagem, que se sentia bem ao ouvir a mensagem, mas que não queria uma responsabilidade com a mensagem, não queria uma responsabilidade de vida com o Evangelho. Naquela época, muitas pessoas, a história vai dizer que multidões iam ao deserto para ouvir João Batista pregar. Então, muitas pessoas já eram atraídas pela fala de João Batista. Iam ao deserto para ouvir João Batista pregar. No entanto, pela representatividade da imagem de João Batista, eles não queriam ser vistos com João Batista. Ou seja, gostamos do que ele fala. Conhece gente que vai na igreja assim? Não é ser discípulo isso. Gostamos do que ele fala. Até gosto de ir no culto de domingo à noite. Até oferto, até dou dízimo. Mas não tem um comprometimento com a mensagem. Não tem um comprometimento de fato e de verdade com aquilo que é pregado. Naquela época já existia isso também. As pessoas tinham medo de serem vistas com João Batista por causa daquilo que a sua imagem representava diante dos poderosos. Eles eram simpatizantes da mensagem de arrependimento e de mudança de mente, mas não viviam na plenitude essa mensagem. Agora, olha que coisa linda, olha que Jesus lindo que nós servimos e que nós buscamos conhecê-lo através desse estudo. Ele não vai se importar com nada disso.
não foi esse raciocínio, né? Se eu aparecer com João Batista, eu estou lascado diante da sociedade. Não foi esse raciocínio que deu o direcionamento do relacionamento desses dois homens. Embora, agora olha só, Jesus, humanamente falando, é muito diferente de João, irmãos. Já parou para pensar a respeito disso? Embora eles fossem muito diferentes em diversos aspectos, Jesus ele teve um relacionamento firme e perene com João Batista. A gente prova isso através da palavra. Para Cristo, para Jesus, olha só, aprendizado para mim e para você. Para Jesus, a essência de João Batista era muito mais importante e relevante do que a comida que ele se alimentava, do que a roupa que ele se vestia, do que o lugar que ele habitava e até mesmo do que o modo de vida que ele tinha. Já parou para pensar, talvez você conheça pessoas que elas procuram gente para se relacionar na igreja e como cristãs que tenham o mesmo nível social do que elas, que tem o mesmo intelecto do que ela, que quer a mesma coisa que ela quer. E aí, quem não se enquadra nesses quesitos que essas pessoas afirmam, não servem para estar perto delas. Olha como Jesus é diferente de João. Jesus, ao se relacionar com João, Jesus não era um camarada que se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre. Não, Jesus gostava de estar em festas, Jesus gostava de sentar nos banquetes, né, à mesa com os amigos para comer boas comidas, mas isso não vai impedir ele de se relacionar com João. Isso não vai impedir dele estar próximo de João, dele amar João, porque para Jesus não importava a comida que João comia, não importava a roupa que João Batista vestia, não importava o lugar onde João Batista morava e nem como ele vivia. Será que você é assim? Será que para você alguém vale pelo que ela tem, ou pelo que ele tem, ou vale pelo que ele é? Jesus não se importava com o que João tinha, Jesus se importava com quem João era, e isso aqui é um princípio para discipulado. Eu não posso me importar com o que o outro tem, eu tenho que me importar pela essência do outro, eu tenho que me importar por quem o outro é de fato. A diferença, olha isso, a diferença no estilo de vida dos dois não impediu o relacionamento entre ambos, mesmo tão distintos, se relacionaram tão intensamente. João, capítulo 1, do versículo 22 ao versículo 30, vai dizer que João foi o precursor que preparou o caminho para o Messias. O Messias é alguém que está aqui. João é alguém que está aqui preparando o caminho para que ele pudesse passar por este caminho. Homens totalmente diferentes, mas que estavam ali para cumprir o mesmo propósito, ou seja, preparar o caminho, fazer o caminho da mensagem da salvação, da mensagem do perdão, da mensagem da redenção fluir. E é isso que muitas vezes nós perdemos, né? Deixamos de cumprir o propósito de Deus muitas vezes. Por quê? Porque nos preocupamos muito mais com o que o outro tem do que quem ele é. E daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco disso, tá bom? Aí você vai ver que, então, João foi o precursor que preparou o caminho para o Messias. Eram pessoas diferentes, mas cumpriam o mesmo propósito. Você vai ver que o próprio Jesus foi até João Batista para ser batizado por ele. Não foi João que foi atrás de Jesus, foi Jesus que foi atrás de João. A Bíblia, isso está em Mateus capítulo 11, já lemos nessa noite. Jesus, ele sentiu pela morte de João Batista. A Bíblia vai dizer que ele se entristeceu porque João morreu e procurou um lugar para ficar sozinho, ou seja, para passar aquele tempo de dor, ele se retirou, tentou, na verdade, porque as multidões descobriram onde ele estava e aí foram atrás dele em busca de milagre, e ele fez o milagre na vida das pessoas, mas ele se retirou de onde ele estava porque ele estava sentindo a morte de João Batista. Isso está em Mateus capítulo 14, versículo 13, está na sua apostila. E também a Bíblia vai dizer que Jesus, o próprio Jesus, testemunhou a respeito de João Batista. Mateus capítulo 11, do versículo 7 ao versículo 19, vai dizer isso, né? E aí, Jesus vai dizer assim, olha, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Obrigado, Luiz.
Entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior que João Batista. Então guarda uma coisa no seu coração. Entre Jesus e João Batista, com todas as diferenças, com toda a esquisitice de João Batista, não tem irmão que a gente olha na igreja e fala, meu irmão, meu Deus, que irmão mais esquisito, que irmão mais estranho. João Batista era assim, era esquisito, era estranho, mas mesmo assim, eles tiveram um comprometimento relacional. Não foi aquele relacionamento de graça e paz no final do culto, Deus te abençoe, semana abençoada e vai embora, não. Foi um relacionamento de verdade. E discípulos precisam ter relacionamento de verdade. Vocês estão entendendo? Guarda no seu coração. Entenda que um relacionamento cristão só vai dar certo de acordo com o comprometimento empregado no mesmo. Não tem como relacionamento cristão, relacionamento de discípulo, relacionamento de amizade dar certo se não tiver um esforço, se não tiver um comprometimento empregado. Pastor, mas a Bíblia não vai dizer muito a respeito de relacionamento, né, de Jesus e João Batista. Só que se você, irmãos, pegar essas passagens que nós estamos dando aqui para você como referência, você vai ver que existia ali, fica evidente, né, nessas passagens associadas, que existia ali um comprometimento relacional entre ambos. E é por isso que eu quero deixar para você aqui, para a gente já caminhar para a nossa aula aí, para metade da nossa aula, 4 tópicos para aprofundamento desse estudo. E aí também, já pega a sua caneta, eu esqueci de falar que você tem que ter uma caneta aí, porque eu vou deixar 4 baseadas nesses 4 tópicos que eu passo a partir de agora. Serão feitas 4 perguntas que na aula individual, você que está no programa de discipulado aqui de Monte Hermon vai ter que responder. Vamos nessa então? Primeiro tópico, para você que está aí acompanhando a nossa aula, muita gente, graças a Deus, hein? O pessoal está aqui acompanhando, Deus abençoe a vida de todos vocês. Primeiro tópico, anota aí, vença a dificuldade em se relacionar e se comprometer. Irmãos, como nós vivemos um tempo hoje em que as pessoas têm dificuldade em se relacionar e em se comprometer. Muitas por causa de traumas do passado. Ah, pastor, porque um dia eu tive um amigo que me feriu, que me traiu, eu confiei muito numa pessoa e quando eu precisei, ela virou as costas para mim, eu me doei muito para uma pessoa e o sentimento não foi recíproco, né? Muita gente reclama de coisas do passado e isso afeta o seu relacionamento no hoje. Mas você, como discípulo de Jesus, precisa vencer isso, meu irmão. Você precisa vencer essa dificuldade que você tem em se relacionar e em se comprometer com o outro. Se você parar para pensar, hoje nós vivemos em um mundo no qual as pessoas têm essa dificuldade de relacionamento, de comprometimento. E aí está se cumprindo a Bíblia, que é viva e eficaz. Alguém disse, não me lembro quem, mas alguém disse que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã, e essa é uma verdade, porque em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, tem uma palavra que foi escrita há muitos anos atrás, mas que como que essa palavra faz efeito na nossa vida hoje? Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que no final dos tempos, os homens seriam egoístas. E esse egoísmo, entenda também na questão de relacionamento, não é só na questão de que, esse álcool gel aqui é meu, eu não empresto para ninguém. Não, no relacionamento também. Os homens hoje, né, não querem se dar ao relacionamento. Na maioria das vezes, a falta de relacionamento e de comprometimento vem de onde? Primeiro, do egoísmo. Eu sou isso aqui, a minha dividir isso com ninguém, eu não quero dividir os meus momentos com ninguém, os momentos que eu tenho são para mim, são para que eu viva, são para que eu seja, são para que eu usufrua. Agora, não divida isso com ninguém, o nome disso é egoísmo. E a segunda coisa que dificulta o relacionamento e o comprometimento nos dias de hoje, autossuficiência. Não preciso de ninguém, resolvo os meus problemas sozinho, choro sozinho, passo perrengue sozinho, venço sozinho, luto sozinho, não preciso de ninguém, não mostro sentimentos para ninguém, não mostro para ninguém que estou cansado, que estou fraco, que estou assim, que estou assado. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não quer que você viva assim. Deus quer que você tenha relacionamentos saudáveis. Deus quer que através de relacionamentos você seja abençoado e abençoador. Amém? Então, vamos seguir aqui.
na maioria das vezes, a falta de relacionamento, né, vem do egoísmo e da autossuficiência. Por quê? Já disse, não queremos dividir os nossos momentos, a nossa conquista, o nosso tempo, as nossas histórias, o nosso conhecimento e nem mesmo as nossas dores e fragilidades. Guarda uma coisa no seu coração. Nós sabemos que temos personalidades. Você tem a sua personalidade, eu tenho a minha. O Luiz tem a personalidade deles, é casado com a Juliana, ela tem a personalidade dela, né? Nós temos ideais, nós temos culturas diferentes, posições sociais diferentes, mas isso não pode nos impedir de nos relacionarmos com o outro. Nós precisamos vencer essa barreira. Você quer ser discípulo de Jesus? Pastor, eu quero ser discípulo de Jesus, eu quero ser igual a Jesus, eu quero seguir os passos de Jesus. Comece hoje vencendo essa dificuldade em se relacionar e se comprometer com alguém. Quer um conselho prático para a sua vida nessa aula? Valorize e ame pessoas, em vez de valorizar e amar coisas. Tem muita gente, irmão, amando coisa. Eu amo a minha casa, eu amo meu carro, eu amo isso, eu amo meu tablet, eu amo meu computador, eu amo, né? Mas não ama pessoas. De que adianta nós termos coisas e não termos pessoas para dividir? Falei sobre isso aqui uma vez pregando na igreja. De que adianta você ganhar um troféu como melhor naquilo que você se propõe a fazer, em primeiro lugar naquilo que você faz muito bem, se você não tem alguém para ir na sua casa e ver aquele troféu com você? O que adianta termos grandes conquistas e grandes vitórias se nós não tivermos, né, alguém para usufruir, para estar junto conosco nesse momento de conquista e de vitória? Não ame coisas, ame pessoas. Se comprometa a ser um abençoador na vida de alguém, né? Ao se entristecer com a morte de João Batista, Jesus vai mostrar que se importava com aquele que havia morrido e que se importava e que valorizava o relacionamento entre eles. A gente só chora pela perda, a gente só chora pela morte de alguém que a gente se importa, de alguém que a gente valoriza. Não é verdade? E Jesus, ao sofrer, ao chorar, ao se entristecer por isso, ele vai mostrar que tinha um valor, o relacionamento entre ele e João Batista. Jesus e João Batista conseguiram vencer todas as barreiras e dificuldades que se colocaram entre eles. Sabe qual é o nome disso? Comprometimento relacional. Eu importo tanto com você, tanto me relacionar com você, eu quero tanto estar perto de você, que eu vou vencer barreiras, tabus, que eu vou vencer dificuldades para estar perto de você, para te discipular, para ser discipulado por você. Primeira pergunta, anota aí rapidinho, porque a gente tem mais 3 tópicos aqui para a gente terminar a nossa aula. Deixa o pastor beber água, porque o pastor não é de ferro. Primeira pergunta, pegou a caneta? Dá um tempinho para você pegar a sua caneta aí. A aula ao vivo é assim mesmo, irmão. Pegou a caneta? Primeira pergunta que você vai responder no seu discipulado presencial ou online na semana que vem. Você, responda com sinceridade, você tem dificuldade em se relacionar com alguém que seja diferente de você? Vou dar um exemplo para você atual e claro para o momento que nós vivemos. Irmãos, questão política. Quem votou em Bolsonaro não está conseguindo conviver com quem vota em Lula. Quem vota em Lula não consegue conviver com quem votou e apoia Bolsonaro. Está aqui um exemplo. E aí? A gente não convive. E olha, que é um problema maior ainda. Dentro das igrejas, tem gente que votou em Bolsonaro e tem gente que votou em Lula, que não se falam mais. Em Lula não, porque ele não veio, né, como presidente, votou no PT. Não se falam mais, não se relacionam mais. E aí quando você pergunta, por quê? Pastor, porque ele pensa diferente de mim. Porque nós somos diferentes, porque nós temos ideologias diferentes. Meu irmão, o fato de você votar em A ou votar em B não pode separar você do seu irmão.
não pode separar você de uma convivência com seu irmão, não pode não pode fazer com que você viva as bênçãos que Deus tem para que você viva como igreja e no relacionamento e na comunhão com seu irmão. Então essa é a primeira pergunta. Responda aí, anote e responda para você trabalharmos isso na próxima aula. Você tem dificuldade em se relacionar com alguém que seja diferente de você? Quero ver as suas respostas, hein? Não é para responder aqui no comentário da live, não. Você vai responder e vai trazer para o seu discipulador na próxima aula. Vamos para o tópico 2 aqui. Não baseie seus relacionamentos pela visão de terceiros. Isso aqui, irmãos, é importantíssimo. Você já perdeu? Aí você pode responder aqui. Vamos ver qual é a primeira pessoa que vai responder. Vamos lá. Você já perdeu uma amizade? Você deixou de ver uma amizade ou um relacionamento de amizade, de afeto com alguém por causa de algo que você ouviu daquela pessoa? Vamos ver quem vai ter coragem de responder aqui no comentário. Pastor, eu já passei por isso. Vamos ver se alguém tem coragem de responder aqui. Se tiver, a gente vai ler. Não baseie nunca os seus relacionamentos pela visão de terceiros, por aquilo que os outros dizem, por aquilo que os outros falam a respeito de alguém. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu já vivi isso. Tenho um amigo, um grande amigo hoje, que poderia ter sido amigo dele há muito mais tempo, se eu não me baseasse naquela época pelo que as outras pessoas diziam dele. Hoje é um grande amigo, Marli botou aqui, eu já, Jefferson, grande Jeff Oliver, né? Botou aqui sim. Então, nós vamos entender através da palavra de Deus que Jesus e João Batista, eles não se relacionavam por aquilo que os outros falavam. Eles se relacionavam por aquilo que eles eram e pelos princípios que eles carregavam. Quer um exemplo bíblico? Em Lucas capítulo 7, Jesus ele diz o seguinte, que por não comer pão e não beber vinho, João Batista era apontado por muitos como alguém que tinha demônio. Agora, já o filho do homem, ele está falando dele mesmo, que comia pão e vinho, era apontado pelos mesmos como comilão, beberrão e amigo dos pecadores. Eu vou usar aqui uma colocação para facilitar. Já ouviu um ditado popular que tem aí, que as pessoas vão dizer que na boca de quem não presta, quem é bom não vale nada? Tem gente que é assim. Tem gente que você pode fazer tudo por ela, você abre as portas da sua casa para ela, você vai amá-la, você vai abençoá-la e ela vai falar mal de você. E ela vai falar mal de alguém. Tem gente que a motivação de vida dela é essa, de falar dos outros, de se levantar contra os outros, de falar mal dos outros. E aí, por que nós não podemos firmar os nossos relacionamentos, os nossos comprometimentos relacionais por aquilo que as pessoas falam? Porque Jesus está dizendo aqui, tem gente que fala de todo mundo. Está lá em Lucas, né? Já me enrolei aqui, irmão. Em Lucas capítulo 7, exatamente, Jesus está dizendo, João Batista não bebe vinho e não come pão. O pessoal diz que ele tem demônio. Eu como pão, bebo, estou sempre junto com as pessoas, e aí me chamam de beberrão, e aí me chamam disso, me chamam daquilo. Então guarda isso aqui no seu coração em nome de Jesus. Na verdade, nem Jesus era beberrão, comilão, dado a festas, nem João Batista tinha demônio. Eles eram completamente diferente do que parte das pessoas diziam deles. E aí, às vezes, a gente vai perder amizade, a gente vai perder relacionamento, a gente vai perder coisas maravilhosas, momentos maravilhosos. Por quê? Porque a gente vai basear o nosso relacionamento com alguém a partir daquilo que a gente ouviu de certas pessoas. E olha que coisa doida. Quem dizia a respeito de João Batista, que tinha demônio, que Jesus era beberrão, não era o pessoal do mundo não, irmão. Fariseus, saduceus, religiosos, que se levantavam contra João Batista e contra Jesus para dizer isso a respeito deles. Então, se Jesus e João Batista tivessem deixado de viver um relacionamento de comprometimento por causa das coisas que eram ditas sobre eles, certamente deixariam de ser abençoados e viverem momentos significativos juntos. Que é aqui uma experiência extraordinária vivida por Jesus e João Batista?
O momento em que Jesus é batizado. Ali tem a manifestação de Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus batizado, Filho, ecoa uma voz do céu dizendo: eis aí meu Filho amado em quem me compraz, o Deus Pai falando, e desce uma pomba representando o Espírito Santo. Olha que coisa linda, olha que momento extraordinário esses dois viveram juntos. Agora imagina, se Jesus deixa de ir até João Batista, porque não, o pessoal aí da igreja está dizendo que o João Batista tem demônio. Ô João Batista, vou batizar esse homem, come, né, com pecadores, ele está junto com os pecadores. Imagina se eles tivessem dado ouvido àquilo que as outras pessoas falavam. Eles não iam ter esse momento. Quer um conselho? Guarde isso aqui no seu coração. Isso aqui me abençoa. O seu irmão, o seu próximo, pode ser muito mais do que falam a respeito dele. Já parou para pensar nisso? Uma amizade linda. Talvez você esteja perdendo alguém que vai estar do teu lado te ajudando, sendo bênção na vida. Porque alguém falou mal dele para você, porque alguém disse que ele não prestava, alguém disse que ele era difícil, que era complicado, e você decidiu dessa pessoa por causa das coisas que você ouviu a respeito dele. Não baseie o seu relacionamento por aquilo que as pessoas dizem e falam. O seu irmão pode ser muito mais do que falam a respeito dele, assim como você também pode ser muito mais do que aquilo que falam a respeito de você. Eu aprendi, meu irmão, a gente às vezes fica, porque fulano falou de não sei quem não sei quem, fala de você também. Quem fala de alguém para mim, fala de mim para alguém também. Então, para de se deixar ser impregnado pelo ouvido, pelo que as pessoas dizem, pelo que as pessoas falam. Posso deixar aqui a segunda pergunta da noite para você, dentro desse tópico 2, não baseie seu relacionamento pela visão de terceiros? Tópico 2 aqui, a segunda pergunta, anota aí na sua casa para você responder na próxima aula. Você já deixou de se aproximar de alguém pelo que ouviu falar, deixa alguém? E aí, você vai responder sim ou não, e aí você vai discorrer sobre isso na sua resposta, né? Você vai comentar sobre isso na sua resposta. Eu, algumas vezes, confesso, ainda imaturo, ainda não tendo o conhecimento, a informação que tenho hoje, que adquiri ao longo do tempo, que espero adquirir muito mais, já deixei de muitos relacionamentos que podiam ser abençoados por causa de coisas que eu ouvi falar a respeito de outros. E olha, se tem uma das coisas que eu me arrependo muito foi isso. Então, se você tem essa oportunidade de não sei quem para mim, corre atrás da pessoa, procura a pessoa, vai conhecer a pessoa, vai ver de fato se a pessoa é mesmo que falaram dela, porque talvez você esteja perdendo alguém que vai ser bênção na sua vida, tá bom? Como é que está a nossa aula aí? Márcia Chine Neves, picotou, repita a pergunta, por favor. Realmente a gente parece estar tendo um problema aqui, né, com a nossa internet. Márcia, eu vou repetir a pergunta. Você já deixou de se aproximar de alguém pelo que ouviu falar deste alguém? Pelo que outros disseram a respeito desse alguém, você já deixou de se aproximar da pessoa por causa disso, né? Por falácias, por falatório, por mentiras e por coisas, né, desse tipo e nesse âmbito? Essa é a segunda pergunta. Vocês vão me dando feedback aí, porque realmente a nossa internet aqui hoje está só o sangue do e está dando uns picotes aqui que eu estou conseguindo acompanhar. Pegou a pergunta agora aí, Márcia? Chegou direitinho? Agora foi? E vocês vão me avisando aí, tá? Pastor, não ouvi isso, repete isso, que a gente está ao vivo aqui e a gente vai levando aí a informação para você. Terceiro tópico do nosso estudo de hoje. Se relacione, se comprometa e respeite, mesmo com as diferenças. Irmão, é diferente de você, mas é diferente. Se relacione, meu irmão. Talvez a sua atitude pode mudar a vida daquela pessoa. Talvez o seu modo, né, de se relacionar vai ser bênção na vida daquela pessoa, a ponto dela querer não ser mais como é, mas que seja como você. Talvez você possa ser bênção, possa levar mudança, transformação em Deus e pelo Espírito Santo para a vida de alguém. Então se relacione, se comprometa e respeite mesmo com as diferenças. Você já parou para pensar e para imaginar, falei sobre isso aqui no início da aula, né?
Caroline Fernandes, pastor, não peguei a primeira pergunta. Será que podia repetir, por favor? Caroline, claro que sim. Antes de entrarmos no terceiro tópico aqui, eu faço a primeira pergunta para você. Caroline Fernandes, anota aí, Caroline. Primeira pergunta, você tem dificuldade em se relacionar com alguém que seja diferente de você? Essa é a pergunta. Você tem dificuldade em se relacionar com alguém que é diferente de você? Então, pensa aí, responda com sinceridade e traga na próxima aula, onde a aula será individual entre você e o seu discipulador. Tá na bênção, Caroline? Vamos lá. Tópico 3. Já parou para imaginar o quanto os comportamentos de Jesus e João Batista eram diferentes? Estamos falando isso aqui desde o início da aula. João era um camarada austero, né? Ele era pouco flexível no tratamento interpessoal. Você vai ver as pregações de João. Raça de víboras! João era aquele camarada incisivo. Ele era forte nas palavras pregadas. Quem era Jesus, irmão? Não estou falando que Jesus era molengo, não. Jesus, ele sempre usava a sua sensibilidade de acordo com a situação. O momento é momento de ser incisivo, sou incisivo. O momento é momento de tratar com mais amor, trazer para perto, tratar com carinho, curar a ferida através do amor. Ele fazia isso, né? Então Jesus, ele sempre usava a sua sensibilidade de acordo com a situação e com a pessoa que estava envolvida na situação e também no momento. João comia mel, comia gafanhoto, se vestia de pele de camelo. Jesus, ele andava naturalmente, se vestia naturalmente como os homens da época. Jesus apreciava refeições familiares e com amigos. A Bíblia diz que João morava e pregava no deserto. Jesus, ele ia frequentemente ao templo e também às sinagogas e ainda cumpria com os preceitos legais da religião. Guarda isso aqui, eles eram diferentes, eles tinham condutas divergentes, mas ao se relacionarem, eles se respeitavam e tinham comprometimento entre eles. Não é impossível, irmãos. Tem gente que é difícil de se relacionar? Sim. A Marli colocou aqui, né, Marli? Já vi vidas mudarem através do relacionamento. Relacionamento é isso. Por que é importante nos relacionarmos? Relacionamento, eu pego aquilo que tenho de bom e emprego na vida de alguém que eu estou me relacionando e recebo aquilo de bom que ela tem também. Relacionamento, irmãos, é uma troca. Relacionamento é reciprocidade, ou seja, eu entrego para você o que tenho e recebo aquilo que você tem. Isso é relacionamento. E Jesus e João Batista, mesmo sendo tão diferentes, eles se relacionavam. Posso te fazer um desafio nessa noite? Não está dentro aqui do nosso programa, mas parafraseando o apóstolo Paulo e pastor Humberto Siqueira, desceu fresquinho. Brincadeira, né? Mas quero te fazer um desafio. Procure na sua igreja, procure na sua família, procure no seu trabalho a pessoa que você acha mais diferente de você. Um exemplo, olha para a Juliana e fala, meu Deus, essa menina, né, é complicada. Brincadeira, Juliana é um amor. Brinco porque é minha amiga e posso. Mas olha a pessoa que você acha mais diferente. E, pastor, aquela pessoa ali é complicada, aquela pessoa ali eu acho que eu vou ter muita dificuldade de me relacionar. Tenta. Ali pode estar nascendo uma amizade linda. Ali pode estar nascendo um relacionamento de amigo, de irmão, de proximidade lindo em Cristo. Pessoas que poderão viver grandes coisas em Cristo. Você pode aprender muitas coisas com aquela pessoa, como você também pode ensinar muitas coisas para aquela pessoa. Né? Eu lembro que assim que cheguei em uma das igrejas que fui auxiliar e tudo mais, estar na igreja, ser membro da igreja, eu era de uma linhagem de igreja e a galera daquela igreja era totalmente diferente, né? Eu era mais da oração e aquela coisa do, né, clamor, monte, e a galera que era mais worship, que ficava lá 15 minutos cantando o mesmo refrão de música, e eu falei, eu tenho que me aproximar desses caras de alguma forma. Ou seja, quando não estava mais naquela igreja, porque o tempo do Senhor para mim naquele momento não era mais para estar ali, eu saí de lá gostando de worship e os caras saíram de lá gostando de orar e no monte clamar ao Senhor. Pegaram coisas que eu tinha e lhes dei e me deram coisas que eles tinham. Trocamos, fomos abençoados mutuamente. Isso é relacionamento. Então, a Dani respondeu aqui, já fiz isso, não é fácil, mas o resultado é ótimo.
Com certeza é. Fica o desafio para você, coloque isso como meta de oração na sua vida, como meta de vida para você. Procure na igreja, em casa, no trabalho, aquela pessoa que você acha mais complicada, mais diferente de você, e aí você vai começar a tentar ter um relacionamento com ela. Vai passar, vai perguntar como que ela está, né? Vai dizer para ela que Jesus ama ela, vai dizer para ela que você vai orar por ela e aí você ora de fato. Comece a se relacionar com alguém que você acha que não teria a mínima condição de relacionar, e aí você vai me contar depois o resultado disso, tá bom? Então, eu vou agora aqui para a nossa terceira pergunta. Exatamente, anote aí a terceira pergunta do nosso terceiro tópico. Ana Carolina Rodrigues aqui também, respondendo, ó, já tive esta experiência e foi maravilhoso. Tá vendo, gente, como é que é bom? Você procurar gente para se relacionar. Relacionar é bom demais. Marli Gomes, agora eu não entendi o que a Marli escreveu. Foi línguas aí? Eitai. Ah, eita, benção, Marli, eita. É mistério, irmãos. Aqui é linguagem, né? É a nossa linguagem. Benção. Então vamos lá, ó. A terceira pergunta de hoje para você. Anota aí. Você é capaz de vencer barreiras para se relacionar com o seu próximo? É diferente das outras perguntas. A primeira pergunta foi a primeira. Você tem dificuldade em se relacionar com alguém que seja diferente de você? Sim ou não? E aí, se você botar sim, você vai responder por quê, tá? Segunda pergunta. Você já deixou de se aproximar de alguém pelo que ouviu falar deste alguém, desta pessoa? E a terceira pergunta. Você é capaz de vencer barreiras para se relacionar com o seu próximo? Deixa eu explicar para você. Você é capaz, hoje, em Cristo, isso aqui eu estou falando para discípulo, para quem quer ser discípulo, para quem quer seguir a Cristo. Pastor, eu vou na igreja, eu assisto culto, eu vou lá de vez em quando e tudo bem, continue assim. Se é assim que você quer viver, né? Se Jesus não vai te impor nada, não vai ser eu que vou fazer isso. Mas se você é aquele camarada ou aquela irmã, aquele irmão que está aí assistindo a nossa aula nesse momento, eu tenho o princípio, pastorzão, eu quero ser crente, eu quero ser discípulo, eu quero seguir a Jesus. Você precisa viver isso, meu irmão. Você precisa ser capaz de vencer barreiras para se relacionar com o seu próximo. Você é capaz disso? E quando eu digo de barreira, eu não estou falando, né, de barreiras fáceis, não. Eu estou falando aqui de barreiras, às vezes, quase intransponíveis. Por exemplo, você é capaz de perdoar alguém para poder ter um relacionamento com ele? Voltar a ter um relacionamento com ele? Pastor, perdoo, mas não esqueço. Perdoo, mas não me aproximo mais. Perdoo, mas não estou tão próximo, não estou tão perto. Calma. Para, reflita antes de pensar, antes de determinar ideias e conceitos. Você é capaz de perdoar alguém? Você é capaz de ir ao mesmo nível da pessoa para poder se relacionar com ela? Tem pessoas, irmãos, que a gente tem que ir no nível dela. Quer um exemplo? Jesus. Jesus se dava bem com as crianças. Ele podia falar com as crianças, ele podia pregar para as crianças da mesma forma que ele pregava para um adulto? Não. Então, para falar, tem aqui o tio Douglas, né? Tio Douglas que está ali sempre com as crianças, minhas criancinhas, meus lindinhos, minhas bênçãos. Ele tem que ter um nível para se relacionar com as crianças e um nível para se relacionar. E para ele deve ser uma doideira. Se o tio Douglas estiver assistindo aí, tio Douglas, diz para a gente se eu estou mentindo ou se eu estou falando a verdade. O Christian dá quantos anos, filho do tio Douglas? 16 anos. Tio Douglas é professor de criança, trabalha na igreja com criança, né? Imagina, aí ele chega em casa, o Christian, desse tamanho, cavalão, 16 anos, jogador de futebol, botafoguense, joga muito. Aí imagina, ele pro Christian, minha coisinha lindinha, meu filhinho, meu pequenininho, não tem como, irmão. Então, existem momentos que para nos relacionarmos com alguém, nos relacionarmos com o próximo, nós precisamos ir ao nível dele. Pessoas que, é uma verdade, às vezes são intelectualmente inferiores a você. Pastor, porque eu tenho 3 faculdades, eu fiz 2 seminários de teologia. Meu irmão, você precisa se relacionar com alguém que às vezes, você vai precisar se relacionar com alguém que às vezes não sabe juntar A e B, que não sabe ler e escrever. Mas por ser igual a Jesus ou por buscar ser igual a Jesus, você precisa buscar estar no mesmo nível que essa pessoa. Você é capaz de vencer essa barreira para ser discípulo de Jesus? Não, pastor. Eu só me relaciono com quem, né, fala a minha língua, com quem é do meu jeito. Eu só me relaciono com pessoas assim, com pessoas assadas.
Esse dia vieram falar para mim, pastor, estava não aqui na nossa igreja, Monte Hermon, mas estava numa outra igreja e descobri que esse irmão foi para uma outra igreja, e aí nos encontramos na rua e perguntei, fiquei sabendo que você saiu da sua antiga igreja, está na outra igreja, por que você foi? Achei que ele ia me responder, né? Não, pastor, estou lá porque Deus me direcionou, porque senti que lá existia uma necessidade da minha presença, que lá eu poderia ser mais abençoador e mais abençoado. Sabe o que o camarada me respondeu? Não, pastor, porque o nível, né, intelectual é muito diferente. E aí eu fui para um lugar em que as pessoas têm o nível intelectual parecido com o meu. E eu perguntei para ele, mas não é na sua antiga igreja que você precisaria ser bênção e abençoador na vida das pessoas e passar para aqueles que não têm o nível intelectual que você tem? Você está entendendo? Isso aqui é uma barreira, irmãos. E aí eu pergunto para você, nessa terceira pergunta, você é capaz de vencer essa barreira? Você é capaz de contornar certos desentendimentos para poder se relacionar com alguém? Pastor, fulano falou mal de mim. Pastor, fulano fez isso comigo. Pastor, fulano passou na igreja e não falou comigo, não me relaciono mais com ele, não quero mais saber dele. Você é capaz de vencer essa barreira para fazer o que Jesus fez? Para ser parecido com o que Jesus foi? Para ser igual ao que Jesus quer que você seja? Essa é a terceira pergunta para você. E aí eu entro no nosso último tópico. Tio Douglas respondeu, né? Já passou aqui a resposta dele para mim, mas é bem diferente, né, tio Douglas? Tem que saber trabalhar em diversos níveis, com criança, com adulto, com adolescente dentro de casa. Você tem que ter esse entendimento, né, de qual nível você precisa estabelecer para se relacionar com determinados irmãos. Por exemplo, quem é pastor, quem é líder de rede, de departamento, quem atende pessoas, quem ora por pessoas, sabe disso, irmão. Tem momento que você vai atender alguém, que alguém vai te ligar para te pedir uma oração, para fazer uma oração de agradecimento. Pastor, ora para mim, por mim, agradecendo a Deus comigo, porque saiu aquela indenização que eu precisava. Aí você fala, glória a Deus, irmão, você está ali motivado, feliz por ver Deus abençoando aquela pessoa. Você desliga o telefone toca. Você está num nível de alegria, de êxtase, porque o irmão foi abençoado. Você desliga o telefone e liga alguém, pastor, ora por mim. Eu não tenho que comer dentro de casa. Aí você precisa sair daquele nível e ir para o outro nível da outra pessoa. Imagina, falar, irmão, não quero saber disso hoje não. Acabei de falar com um irmão que foi abençoado, hoje é meu dia de falar com gente abençoada. Não posso falar hoje com quem está passando por prova. Isso não existe na vida de um discípulo. Vamos para o nosso quarto tópico aqui, para a gente poder seguir em nome de Jesus. Bianca Ferreira comentando, Deus te abençoe, Bianca Ferreira. Estou nesse processo de perdoar, está sendo difícil demais me relacionar, mas prossigo dia após dia tentando. É isso, filha. Deixa eu te dizer uma coisa. O perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão, tá? Embora, não estou aqui falando que é fácil, mas eu estou falando que é possível. Se você está nesse processo, desista de tentar. Continue determinando sobre a sua vida todo dia, né? Eu vou conseguir, eu vou tentar e faz tua parte, porque no momento em que você fazer o que te couber, Deus vai fazer o que couber a Ele, que é limpar o seu coração, limpar, né? Tirar toda a mágoa, toda a angústia do que aconteceu, tá bom? Seguindo, quarto tópico, seja uma bênção na vida do seu irmão. Olha isso, Jesus ele teve vários amigos, Jesus ele teve vários tipos de relacionamento, de amizade. Na casa de Lázaro ele tinha mais proximidade, na casa de outras pessoas ele não tinha tanta liberdade, tanta proximidade. Jesus ele teve diversos níveis de intimidade durante a sua vida e o seu ministério. Agora, guarda isso aqui, os seus discípulos, eles não eram apenas discípulos, eles não eram apenas alunos ou servos. Os discípulos de Jesus eram amigos de Jesus. Ou seja, Jesus abençoava a vida daqueles homens através de um relacionamento de comprometimento e de amizade. Olha que coisa linda. Eduardo Cardoso, estou assistindo, Eduardo. Obrigado, irmão. Deus te abençoe. Olha só, a relação de Jesus com os seus discípulos era uma relação especial. Jesus não via aqueles homens apenas como seguidores. Sabe por quê? Você às vezes, né, tem gente que vai ver os seus discípulos apenas como discípulo. Apenas como pessoa que você vai encontrar uma vez por semana, para perguntar como é que foi a sua semana. Apenas como pessoas que você vai ligar para ele de 15 em 15 dias, uma vez por semana, para dizer, estou orando por você, às vezes nem ora, né?
Jesus não vê aqueles homens apenas como discípulos ou seguidores. Jesus não vê aqueles homens apenas como funcionários cuja função é obter resultado. Não é assim que Jesus se relaciona com eles. Jesus valorizava a amizade que tinha com os seus discípulos. Está na Bíblia isso? Tá. Abra aí, vou dar um tempo para você abrir. João, capítulo 15, versículo 15. João 15, 15. Já achou? Na minha versão diz assim: já não os chamo servos. Leia isso. Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disto, eu os tenho chamado de amigos. Porque tudo... Acho que está travando de novo, né? Porque tudo que ouvi do meu pai, eu lhes estou... Olha só. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas, em vez disso, os tenho chamado de amigos. Quando você buscar um relacionamento, quando você for ter um relacionamento com alguém, não pode ser por interesse. Não pode, e aqui eu estou falando de igreja, estou falando de relacionamento de irmão, estou falando de relacionamento de próximo. Não pode ser porque você quer algo que aquela pessoa tem, porque aquela pessoa pode te oferecer, tem que ser por amizade, irmão. Jesus está dizendo aqui, olha, eu não quero que vocês sejam apenas meus seguidores, eu não quero que vocês sejam os meus funcionários que vão dar resultado, né? Vão pregar o evangelho e vão ter resultado, vão encher a igreja com isso, não. Eu quero ter um relacionamento de amizade com vocês. Esse é o relacionamento de Jesus com os seus discípulos. No entanto, olha só, o relacionamento, agora vamos voltar a falar de João Batista. O relacionamento e comprometimento com João Batista foram tão intensos e abençoadores para a vida de Jesus. João Batista era tão especial, era alguém com suas atitudes, com as suas mensagens, né, com seu jeito de ser, de tal forma a vida de Jesus, que ele vai dizer aqui em Mateus capítulo 11, versículo 11, que nascido de mulher, não tinha ninguém maior que João Batista. O relacionamento, obrigado de novo, meu filho. O relacionamento, ou melhor, a conduta e o comprometimento de João foram tão significativos na vida de Jesus, que o próprio Jesus vai testemunhar beneficamente a respeito de quem ele era. Olha que coisa sensacional, irmãos. E aqui a gente já caminha para terminar. Seja tão abençoador na vida de alguém. Olha isso. Guarde isso aqui como meta de vida para você. Seja tão abençoador na vida de alguém, de forma que quando essa pessoa se lembrar de você, ela sinta alegria e ela glorifique o nome do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Você já parou para pensar que, como cristão, como discípulo, nós devemos ser tão especial para alguém, nós devemos ser tão abençoadores para alguém, a ponto de quando essa pessoa se lembrar de nós, ela diga, eu glorifico a Deus pela vida daquele meu irmão. É isso que o apóstolo Paulo, ele vai fazer em Filipenses capítulo 1, do versículo 3, nos versículos 3 e 4. Ele está dizendo exatamente nesses versículos que quando ele pelo simples fato de se lembrar daquela igreja em Filipos, ele se alegrava e ele glorificava a Deus. Ele está dizendo, olha, eu me alegro e glorifico a Deus todas as vezes que me lembro de vocês. E Paulo aqui está na prisão, ou seja, aquele relacionamento era tão abençoador que Paulo, mesmo preso, sentia alegria e sentia necessidade de glorificar a Deus porque se lembrava de alguns irmãos. Quem tem sido você na vida do seu irmão? Quando o seu próximo, quando o seu vizinho, quando a pessoa que trabalha do lado de você no seu emprego, quando seu filho, seus pais, seu marido, sua esposa se lembram de você, qual é o sentimento que tem no coração dele? Ou deles. É aqui que nós devemos aprender. É aqui que nós devemos ter a consciência de que a minha vida precisa ser tão abençoadora
ao ponto de que quando alguém se lembre de mim, essa pessoa glorifique a Deus e sinta alegria. Isso é ser discípulo. Não é assim que nós nos lembramos de Jesus? Ainda que vejamos imagens do nosso Jesus preso numa cruz, ainda que nos filmes, nos curtas-metragens, a gente veja Jesus apanhando, sofrendo em fotos, em imagem, mas nos traz uma alegria ao nos lembrarmos do sacrifício de Cristo na cruz. O sentimento que nós temos por Cristo é exatamente esse, de sentirmos alegria por quem Ele foi e por aquilo que Ele fez. É isso que nós precisamos ser na vida das pessoas também. Que não sejamos aqueles que vão ferir, que não sejamos aqueles que vão levar sentimentos ruins para as pessoas, mas que sejamos aqueles que vão levar alegria e que vão fazer que o outro glorifique a Deus pela nossa existência. Eu sei que é aula, irmãos, mas eu preciso profetizar aqui na sua vida, que você seja, em nome de Jesus, alguém que leve alegria para as outras pessoas. Que você seja, a partir de hoje, alguém que, ao se lembrarem de você, o nome de Deus seja glorificado. Você recebe essa palavra em nome de Jesus para a sua vida? Então vamos para a nossa quarta pergunta e para a nossa conclusão. Vamos lá. Você está disposto a estabelecer relacionamentos que sejam abençoadores na vida de alguém? Você está disposto? A terceira pergunta foi: capaz de vencer barreira para se relacionar com o seu próximo? Tranquilo. Agora a pergunta é: você está disposto a estabelecer relacionamento que seja abençoador na vida de alguém? Ou seja, você está disposto a ser uma bênção na vida do seu irmão? Você está disposto a não colocar os outros, mas levar também a leveza do evangelho e do amor para alguém? Você está disposto, em nome de Jesus, a ser alguém que, quando alguém se lembre de você, glorifique a Deus, porque você, pelo simples fato de você existir? Eu tenho amigo, irmão, e não vou falar o nome dele aqui para não criar nenhum tipo de problema aqui, mais para ele do que para mim, mas eu tenho amigo que eu ligo para ele para dizer: meu amigo, eu estou te ligando para ouvir a sua voz. Eu estou ligando para o Senhor porque eu quero só ouvir a sua voz, só para ouvir o Senhor me dizer um graça e paz, só para isso. Que sejamos assim na vida de outras pessoas também. Quarta pergunta que eu sei que está travando aqui. Quarta pergunta: você está disposto a estabelecer relacionamentos que sejam abençoadores na vida de alguém? Se sim, diga amém. Anota essa pergunta aí porque é para a próxima aula. Vamos terminar, irmãos, em nome de Jesus, porque a nossa hora já deu aqui. Relacionar-se faz parte da dinâmica da vida. Não tem como vivermos sem nos relacionarmos. Tem gente que vai se relacionar e nesse relacionamento vai fazer mal para os outros. Tem gente que vai se relacionar e nesse relacionamento vai fazer bem para o outro. Mas não tem como viver sem se relacionar. Faz parte da vida. E é impossível pensar na vida sem relacionamentos. Ainda mais na conjectura cristã. Não tem como, irmão. A bênção de Deus está na comunhão. É na comunhão que Deus opera milagres também. É na comunhão que Deus estabelece a sua graça. É na comunhão, no meio da congregação, no meio da igreja. Então não tem como, na conjectura cristã, ser cristão. Pastor, eu sou crente, mas não me relaciono. Chego na igreja, sento no banco, assisto o culto, vou embora para casa e não quero mais falar com ninguém. Você está perdendo grandes oportunidades na sua vida. E aí, o Senhor, ao nos criar, Ele nos constituiu seres sociáveis com a capacidade de interagirmos com o nosso próximo e de estabelecermos relacionamentos relevantes e saudáveis. Ao se recusar, ao evitar se relacionar, a pessoa ela fica privada das bênçãos do relacionamento. Então que nós sigamos o modelo de Jesus, o modelo de relacionamento e comprometimento de Jesus com aqueles que se aproximavam dele e passavam a fazer parte da sua vida. Em sua história, acho que eu vou ter que repetir aqui que travou, Deixa eu repetir aqui então essa colocação. Aqui já voltou. Está travado ainda? Meu Deus, deixa eu tentar voltar aqui então. Que sigamos o modelo de relacionamento e comprometimento de Jesus com aqueles que
que se aproximavam dele e passavam a fazer parte da sua vida. Em sua história de vida, ele nos deixou princípios que nos ajudam a estabelecer e manter relacionamentos construtivos. Último ensinamento para a gente aqui hoje. Melhor do que estabelecer relacionamento é manter relacionamento. Coisa linda, irmãos, coisa linda. É na vida você olhar para trás e você dizer assim, eu tenho amigos de 10 anos atrás, eu tenho amigo de 20 anos atrás, eu tenho amigo de uma vida inteira. Existem pessoas que, por dificuldade de manterem relacionamentos, elas constituem um relacionamento aqui, aí briga, arruma problema, aí constitui um outro aqui, briga, arruma problema, né? Ela vive construindo relacionamentos, mas não sabe manter relacionamentos. E o que nós precisamos aprender com Jesus, que mais importante que construir, voltou aí? Mais importante que construir é manter o relacionamento. Amém? Para isso, o que eu preciso fazer, pastor? Ser comprometido com o seu irmão na fé e sempre grato ao Senhor por te proporcionar, por nos proporcionar os amigos e as pessoas que estão à nossa volta. São essas pessoas que estão em volta de você, é a sua família, é a sua igreja, é o seu próximo que torna a sua vida e a sua existência significativas. Guarda isso no seu coração. Ter Deus na nossa vida é essencial, mas ter alguém para compartilhar as bênçãos de Deus, ter alguém para compartilhar aquilo que Deus nos dá é essencial. É isso que torna a vida, a nossa existência, né, significativa. É isso que faz a vida valer a pena. E aí eu termino aqui perguntando para você, já fez churrasco sozinho na sua casa? Não é horrível? Eu gosto muito de churrasco, irmão. Um dia eu em casa sozinho vou fazer churrasco, que coisa horrível, irmão. Comi metade de um bife, uma linguiça, uns pedacinhos de coração lá e apaguei a churrasqueira e entrei. Por quê? E ali eu entendi que o gostoso do churrasco é a carne, é claro, né? Agora, que o bom do churrasco não é só o churrasco, é ter com quem compartilhar o churrasco. O bom não é só fazer aniversário, o bom é ter alguém que nos abrace e que nos dê feliz aniversário. O bom não é ser bom naquilo que faz, mas é ter alguém que olhe para você e diga que bom que você existe, que você seja abençoado por aquilo que você faz. Relacionamento é vida. E quando você aprender, quando nós aprendermos a importância dos relacionamentos, nós seremos mais abençoados do que somos. Amém? Luiz, vou pedir para você apertar ali o concluir para a gente ir embora, uma vez que estamos aqui ao vivo hoje. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, que a sua noite de segunda-feira seja tremendamente abençoada pelo Senhor. Muito obrigado para você que acompanhou a nossa aula até agora. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, nós estamos aqui para te abençoar e caminhar junto contigo. Deus te abençoe.